Olá, meu nome é Luiz Roberto, sou gerente de produtos da Embrafarma All Premium. Estou aqui hoje para mostrar para vocês nosso novo lançamento na linha de sticks, o Dermoplex Stick Aqua. Então, é uma base específica para fabricação de sticks com ativos hidrossolúveis, aí uma novidade no mercado. Produto muito prático de se manipular, é uma base que já vem pronta, você simplesmente vai fundir ela sempre na casa dos 65 graus, espera resfriar até uns 60, 58 graus, incorpora o ativo, o essência, informa e está pronto. Produto extremamente prático de se trabalhar. Hoje vou estar mostrando para vocês 3 sugestões de fórmula com ativos hoje que tem um giro muito grande no mercado. Um é o ácido hialurônico, outro é a niacinamida e o outro é o retinol. Bom, então vamos começar com o nosso primeiro stick, com o micelar hialurônico 10%. Vou sempre considerar uma perda em torno de 10%, apesar que esse stick vocês vão notar, quando ele funde, ele fica bem líquido, então a perda dele é muito pequena. Então eu vou fazer 20 graminhas de stick, porque eu vou estar trabalhando com essas embalagens aqui, que são de invase por baixo, que cabem na faixa de 9 gramas de stick. Então estamos falando de 18, vou fazer uma formulação para 20 gramas. Lembrando que o Dermoplex Stick Aqua é uma base bem interessante vocês trabalharem com embalagens de invase por baixo, porque vocês conseguem um acabamento muito bonito e diferenciado, porque em algumas formas vocês vão conseguir ter sticks bem translúcidos, então fica um visual muito bonito, mas também nada impede que trabalhem com embalagens com invase por cima, ele também se comporta muito bem. Bom, a primeira etapa, vou pesar o stick, vou trabalhar ele com 10% de micelar hialurônico e 10% de água para deixar uma textura um pouquinho mais leve do stick, apesar dele ter um toque muito seco, você consegue fazer uma combinação entre ativos hidrossolúveis e água, ajustando a textura do seu stick. Aqui pronto, a gente tem 16 gramas, como eu disse, estou fazendo para 20 gramas de stick, 80% da base de stick, 16 gramas, daí vou entrar agora mesmo nessa parte a frio ainda, vou entrar com 10% de água. E já vou colocar também, ainda a frio, a essência. Aqui, sempre digo a dica que eu dou para vocês, como a gente está falando de base de stick hidrossolúvel, optarem por essências hidrossolúveis, tá? Aqui no caso é a Pure Glaze Hydro. Vou trabalhar com 0,5%, é claro, a essência é muito pessoal, aí, de acordo com a região do corpo que vai ser utilizado o stick, ou o gosto do cliente, vocês vão ajustar a concentração da essência e o tipo de essência. Então, aqui essa fase está praticamente pronta. A maioria dos sticks, a linha que vocês vão seguir é essa. Vocês vão colocar, já entrar com essência, água, quando quiserem algum ajuste, e a base. Vão fundir ele, sempre a temperatura de 65 graus. Quando atingir 65 graus, retira e aí a gente já incorpora o ativo e informa. Bom, como vocês viram, agora ele já está totalmente líquido. Produto que a viscosidade dele lembra muito até a da água quando você funde o produto. Então ele fica muito fácil para invase. Só conferindo a temperatura aqui. Isso, perfeito. Já estamos aí com 65 graus. Vou esperar só um pouquinho. Agora ele esfriar. Casa de 60 graus. E já incorpora os 10% do micelar hialurônico. A gente homogeniza e já pode ser envasado. Pronto. Agora já com a temperatura mais baixa. Vamos incorporar o micelar hialurônico. Vamos ver que fica totalmente transparente, já solubilizou, já está bem homogeneizado o ácido hialurônico. Agora é só despejar no stick, aguardar esfriar e está pronto. E agora a gente deixa ele esfriando. Bom, agora vamos para o nosso segundo stick. Stick com nanoniacinamida encapsulada, líquida, também na concentração de 10%. Assim como no outro vídeo, vou fazer 2 embalagenzinhas de invase por baixo, tá? Essas embalagens cabem aproximadamente 9 gramas, sempre levando em consideração uma perda de 10%, vou trabalhar com 20 gramas para conseguir fazer ambos os sticks. Primeiro passo, sempre pesar a base do nosso Dermoplex Stick Aqua, assim como no de ácido hialurônico, esse eu também vou trabalhar com 80% da base, 10% de ativo líquido e 10% de água. Eu consigo deixar o stick com uma textura um pouco mais macia, então você consegue ir fazendo esses tipos de ajuste na formulação do stick. Aqui 16 gramas do Dermoplex Stick Aqua. Bom, aqui 16 gramas, eu vou entrar com 10% de água, ou seja, 2 gramas.
E aqui também, na mesma linha, uma essência hidrossolúvel. Agora vou estar utilizando a Herbal Plants Hydro, concentração de 0,5% ou 100 miligramas. Então pronto, agora aqui para a placa aquecedora. Mesmo processo do outro, aquecer até 65 graus, espera esfriar um pouquinho, até 60, 58 graus, aí nós incorporamos o ativo, homogeneizamos e já informamos. Vamos lá, agora o nosso stick aqui já fundiu, estamos aqui com uma temperatura, vou esperar esquentar só mais um pouquinho para chegar no 65, que é a temperatura ideal. Eu bem que com 60 ele já normalmente funde, mas o ideal é a gente atingir 65 graus, espera baixar para uns 60, 58, e aí a gente já entra com o ativo. Pronto, aí 65 graus agora, esperar ele esfriar só um pouquinho até 60 e a gente já entra com aí 10% da nanoniacinamida, como a gente está fazendo aí 20 gramas, 2 gramas de nanoniacinamida. Pronto, já reduziu a temperatura. Aí, 2 gramas. Vocês notam que ele realmente fica muito líquido, uma viscosidade muito parecida com a da água, então bem prático de se trabalhar. Aí, mais 2 sticks prontos, esse com niacinamida. Bom, agora vou mostrar para vocês o terceiro stick dessa primeira linha, um stick com nanoretinol, concentração de 6%, também nosso retinol nanoencapsulado na forma líquida. Esse, então, a concentração que eu vou usar é 6%, que é uma das concentrações máximas do retinol, hoje indicada pela Nanoscoping, e vou também colocar um pouquinho a mais de água nesse produto, vou colocar em torno de 12% de água, e nesse especificamente vou entrar com 2% de polissorbato 20 ou Twin 20, como queiram, para ajudar na homogeneização do retinol, que apesar de estar na forma hidrossolúvel por estar nanoencapsulado, queira ou não, o retinol é um óleo. Então, ele ajuda com que o stick fique um pouco mais homogêneo. Também, como nas outras formas, vou fazer 20 graminhas, 2 sticks de 9, ou seja, 18 gramas, considerando uma perda de 10%. Então, vamos lá, então, 16 gramas do stick, já vou entrar com a essência. Aqui estou usando também, como sempre, essência hidrossolúvel, aqui é maracujá doce, a essência que eu estou utilizando, 0,5%. Água, como comentei, nessa formulação vou estar usando 12% de água. E aqui o polissorbato 20 ou Twin 20, também vou trabalhar com 2% dele. E pronto, agora levar para fundir a 65 graus, esperar depois esfriar até 60 e aí a gente já entra com o retinol para poder informar. Vamos lá, o produto praticamente já fundiu, esperar só aumentar a temperatura um pouquinho mais para chegar até os 65. Pronto, tá aí 65 graus. Agora a gente espera, como sempre, todo o processo, esfriar um pouquinho até 60, 58 graus, aí a gente já entra com o ativo, homogeneiza e informa. Pronto, tá aí, já 60 graus, a gente já pode incorporar o retinol. 6%, 20, 1,2 gramas. Já pronto, homogeneizado, informar. Pronto, o terceiro stick dessa nossa primeira leva também já está pronto. Bom, vamos lá. Agora nossos sticks secos, vamos ver como é que ficou. Nosso stick de micelar hialurônico, ácido hialurônico em forma de micelas de 20 nanômetros, produto muito interessante aí para auxílio de preenchimento e hidratação da pele. Agora, nosso stick de nanoniacinamida, niacinamida nanoencapsulada, um dos ativos aí mais prescritos por dermatologistas, muito versátil, bastante efetivo. Aqui, nosso stick de nanoretinol. Hoje o retinol é uma das formas de vitamina A mais utilizadas pela indústria de dermocosméticos, produto muito interessante para uso noturno, para prevenção de rugas e linhas de expressão. Uma oportunidade aí da sua farmácia ter produtos diferenciados, muito práticos de serem feitos, rápidos, manter um padrão quando se fala em sticks e ao mesmo tempo ter uma margem de lucro bem interessante. E aqui na Embrafarma você conta com todo o suporte técnico do pós-venda para a elaboração dos seus sticks.